paz do Senhor, crianças. Hoje nós chegamos à última lição do nosso trimestre, a lição de número 13. E durante todo esse trimestre nós estudamos sobre os milagres de Jesus. Quão grandes milagres a gente pôde conhecer, não é mesmo? Todas as maravilhas que Jesus realizou quando estava aqui na terra, né? Quando ele andava com seus discípulos, andava falando sobre o amor de Deus. E hoje a gente vai ver mais um desses milagres na lição de número 13, com o seguinte título: Uma menina vive outra vez. Vocês sabem quem é essa menina? A gente já ouviu falar sobre ela, é uma história muito conhecida. E essa história, ela está escrita na palavra de Deus em Lucas, no capítulo 8, do versículo 40 ao 42 e do 49 ao 56, tá bom? Pegue a sua Bíblia, faça a leitura completa da história e acompanhe a nossa lição aqui pela sua revista, tá bom? Se você não tem a revista, vai lá, pega a sua Bíblia também, deixa aberta lá e acompanhe essa história, tá certo? O nosso versículo-chave de hoje está escrito em Marcos 12, 27, que diz o seguinte: Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus dos vivos. Olha só que maravilha, não é mesmo? E para a gente dar continuidade, eu queria que vocês relembrassem aí comigo quais foram os milagres que a gente já viu durante esse trimestre. Vocês lembram de algum? São muitos, não é mesmo? Qual é? Quem é? Quem é que lembra? Eu vou dizer alguns aqui para vocês, para ver se vocês vão relembrando. Jesus transformou água em vinho, da lição 1. Jesus cura o filho de um oficial. Pescando com Jesus. Jesus cura um leproso. Um buraco no telhado. Jesus cura um homem doente. Jesus cura a mão de um homem. Jesus ressuscita o filho da viúva. Jesus cura 10 leprosos. Jesus acalma a tempestade. Uma mulher toca nas roupas de Jesus. Jesus ajuda um homem a escutar. E agora, uma menina vive outra vez. Olha só, foram 13 milagres que a gente conheceu, né, que a gente estudou durante esse trimestre. Cada um mais bonito que o outro. E todos eles testificam as maravilhas do nosso Deus. Eles falam quão grande amor Deus tem por nós, que Ele é capaz até de realizar milagres em nosso meio. E vocês têm que saber que da mesma forma que Jesus realizava milagres lá no passado, naquela época, da mesma forma Ele ainda realiza hoje em dia. Mas como nós estudamos na lição passada, Jesus, Ele age de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu tempo. Não é de acordo com a nossa vontade, não é de acordo com o nosso tempo. Então, quando Ele precisa realizar os seus milagres, é de acordo com os seus propósitos. Mas esses milagres que Jesus realizou aqui na Terra, eles servem para a gente poder aumentar a nossa fé e a nossa confiança, para a gente perceber quão grande é o amor de Deus por nós, quantas maravilhas Jesus realizava em nossos meios e ainda pode realizar no nosso meio hoje em dia, não é mesmo? E para dar continuidade, essa história de hoje que fala sobre essa menina que vive outra vez, ela era filha, sabe de quem? De Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga. E aqui na lição fala que Jesus, juntamente com seus discípulos, estava se aproximando de uma multidão. A multidão estava ali muito alegre, muito esperançosa de ouvir a palavra de Deus, de querer testificar das maravilhas de Deus, dos seus milagres, de ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus estava ali, foi no momento em que Jairo se aproximou dele. E na palavra de Deus diz que quando Jairo chegou perto de Jesus, ele se ajoelhou, chorando, clamando para que Deus tivesse misericórdia dele, E ele queria que o Senhor Jesus o acompanhasse até a sua casa, porque a sua filhinha de apenas 12 anos estava muito doente, muito enferma. E na palavra de Deus diz que ela estava tão doente que ela já estava quase desfalecendo, ela estava quase morta
quando Jairo decidiu ir ao encontro de Jesus, né? Decidiu pedir auxílio, pedir socorro ao Senhor Jesus. E Jesus decidiu acompanhar Jairo até a sua casa, até a sua residência. Só que quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, assim como também os seus discípulos e a multidão também o acompanhava, conta que chegou uma pessoa da casa de Jairo, né? E falou o seguinte, que Jairo não incomodasse mais ao Senhor Jesus, porque a sua filhinha havia morrido. A sua filhinha tinha perdido a vida. Naquele momento, eu acredito que Jairo deve ter, né, o seu espírito deve ter ficado profundamente abatido e triste. Já imaginou receber uma notícia dessa, que a sua filhinha havia falecido? Mas o Senhor Jesus, que estava pertinho dele, olhou para Jairo e falou que Jairo não se abatesse, que Jairo não temesse, porque ele devia crer que a sua filha seria salva. E assim, Jairo, o Senhor Jesus e os seus discípulos seguiram, né, para a residência dele. Ao chegar lá, né, caminhando em direção à casa de Jairo, conta que quando Jesus chegou lá, as pessoas choravam e se desesperavam pela perda da vida daquela criança. Só que o Senhor Jesus falou o seguinte, que eles não chorassem, porque a menina apenas estava dormindo. E naquele momento, quando Jesus falou aquilo, as pessoas algumas pessoas que estavam ali ficaram sorrindo de Jesus. Como assim ela está dormindo? Porque eles sabiam que ela estava morta, então eles não creram, eles pensavam que Jesus estava... Como que ele está falando isso? Que aquela menina está dormindo, se ela era morta. E conta que Jesus entrou no quarto daquela criança, mas não permitiu que todos entrassem. Apenas entraram com Jesus Pedro, João, Tiago e os pais da menina. Então eles 5, juntamente com Jesus, entraram ali, né, no quarto daquela criança. E quando Jesus entrou no quarto da menina, olha só o que foi que ele falou. Ele tomou a menina, segurou em suas mãos e disse: levanta-te, menininha. Naquele momento, eu imagino, né, que os seus pais, ao mesmo tempo que tinham esperança e criam que Jesus, né, poderia realizar aquele milagre, provavelmente eles também, né, como seres humanos, tiveram aquele receio, né? Será que realmente a minha filhinha vai sobreviver? Será que ela vai despertar? E naquele momento conta que a menina acordou, né? A menina despertou, levantou-se, sentou-se na cama e Jesus pediu que trouxessem para ela algo, né, para que ela pudesse comer, para que ela pudesse se alimentar. E todos aqueles que haviam zombado de Jesus, que estavam sorrindo, né, quando ele falou que a menina não estava morta, apenas dormia, ficaram, né, assustados, ficaram maravilhados. Como assim? A criança estava morta. E agora Jesus pediu que ela se levantasse e ela ressuscitou. Então aquele milagre ficou marcado na vida daquelas pessoas, né, na vida daquela criança, na vida dos seus pais que presenciaram ali de perto aquele milagre. E por onde aquelas pessoas passavam, elas testificavam daquele grande milagre, do grande amor e poder do Senhor Jesus, que ele apenas usou a sua voz e disse para aquela menina se levantar. E ela levantou-se, né? Ela despertou daquele estado em que ela estava, né? Estava morta e agora vivia. E graças a Deus por isso, né? Glória a Deus. Na palavra de Deus fala que quando Jesus realizava esses milagres, ele não se vangloriava, ele não se orgulhava, né? Dizendo que tudo aquilo era para ele, que tudo vinha dele, mas ele sempre dizia que aqueles milagres, tudo aquilo se devia ao Pai, né? Tudo isso se devia a Deus. Então, nem mesmo Jesus, ele tomava para si a grandiosidade das obras que ele fazia, mas sempre ele dizia que tudo aquilo era por meio do Pai, era por meio de Deus, né? Então, da mesma forma, a gente pode tomar como exemplo a Jesus, que sempre que a gente realizar algo para Deus, que a gente não venha se orgulhar, né? Que a gente não venha se vangloriar dos dons que a gente tem, das obras
que a gente realiza, mas que a gente sempre possa estar exaltando o nome do Senhor e sempre lembrando que tudo que a gente faz é para Ele e não para nós, não é verdade? E que a gente compreenda que Jesus, Ele é o nosso Salvador e que Ele pode realizar milagres na nossa vida, né? Quando a gente precisa, quando a gente está passando por uma enfermidade, quando a gente está passando por um problema, a gente deve confiar nele, a gente deve entregar tudo a Ele e confiar, né, na sua vontade, confiar, ter fé que Ele pode realizar. Se assim for a sua vontade, não é mesmo? A gente tem que confiar e descansar no Senhor Jesus, tá certo? Para finalizar, como sempre eu falo, eu quero que vocês respondam aí a lição, né? Responda as atividades que tem aqui no final da lição, tudo bonitinho. Se ficou alguma dúvida, vai lá na palavra de Deus, vai lá na lição, lê de novo direitinho, responde a atividade com capricho, do jeito que vocês fazem. E quando tudo isso passar, a gente voltar para a casa do Senhor, nos domingos pela manhã, na EBD, a gente vai estar juntinho. Eu vou dar uma olhada na revista de cada um, ver quem foi que fez a lição mais bonita, tá certo? E até o próximo domingo. Um beijo para cada um. Fiquem com Deus. Estudem as lições, estudem a palavra de Deus, tá certo? Um abraço, um beijo para cada um. Até o próximo domingo.